Vamos ao nosso estudo da semântica. Vamos estudar os sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Vamos aos sinônimos. As palavras sinônimas são dois ou mais vocábulos que têm um significado semelhante ou o mesmo significado. Palavras como casa, lar, moradia e residências, elas têm a mesma semelhança, têm o mesmo significado. Longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel, triste, melancólico, resgatar, recuperar. São palavras que têm significados semelhantes ou significados parecidos. Já os antônimos são duas ou mais palavras que têm significado que se opõem. Elas têm significados opostos, né? Uma é o contrário da outra, como amor e ódio, luz, trevas, mal, bem, ausência e presença, fraco e forte, bonito e feio, cheio e vazio. Palavras homônimas. As palavras homônimas são duas ou mais palavras que apresentam a mesma grafia ou grafia semelhante e possuem a mesma pronúncia, mas possuem significados diferentes, como nos exemplos. Vou colocar extrato de tomate no molho do macarrão. Vou ao banco retirar o extrato. Na primeira, o extrato está falando sobre aquela substância que usamos na cozinha feita com tomate. No outro, extrato bancário, é onde vem a relação dos nossos gastos, da nossa despesa e do que nós temos em um banco. Eu rio tanto. Da minha casa posso ver o rio. O primeiro rio é o verbo rir. No outro, rio é o curso natural de água. Há três tipos de homônimos. Os homônimos perfeitos, que são aqueles que possuem a mesma grafia e o mesmo som. Exemplo, esse homem é são. São representando saúde. São Pedro. Esse são representa o título. Como vai? Saudação. Eu como feijão. Já o como aí está representando significados diferentes. Palavras homófonos. Homófonos, elas possuem o mesmo som, porém a sua grafia é diferente. São exemplos: sessão, reunião, e sessão, repartição. Sessão com 2 S, ato de ceder. Concerto com C, musical. Concerto com S, ato de consertar. E os homônimos homógrafos, que são as palavras que possuem a mesma grafia, mas têm sons diferentes. Exemplo, almoço, substantivo, e almoço, verbo. Jogo, substantivo, e jogo, verbo. Para, preposição, e para, verbo. Vamos a outros exemplos de palavras homógrafas. Só lembrando de novo, palavras homógrafas são palavras que possuem a mesma escrita, a mesma grafia, porém a pronúncia é parecida, um pouco diferente. Como a palavra rego, que é substantivo, e rego, que é verbo. Colher, verbo, e colher, substantivo. Jogo, substantivo, e jogo, verbo. Apoio, substantivo, e apoio, verbo. Denúncia, substantivo, e denuncia, verbo. Providência, substantivo, e providencia, verbo. Já os exemplos de palavras homófonas, lembrando que homófonas são palavras que possuem o mesmo som, porém a escrita é diferente. Ascender é atear e ascender, subir. Consertar, harmonizar, e consertar com S, reparar.
Cela com C, compartimento, e cela com S, arreio. Censo com C, recenseamento, e censo com S, juízo. Passo com C cedilha, palácio, e passo com 2 S, verbo andar. Palavras parônimas. As palavras parônimas são palavras diferentes no sentido, mas com muita semelhança na escrita e na pronúncia. São exemplos de parônimos: absorver e absolver. Teremos absorver toda a água com esponja. Esse absorver é no sentido de sorver. Após confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados. Aí ele é no sentido de inocentar. Aferir e auferir. Realizaremos uma prova para aferir seus conhecimentos, para avaliar, para cotejar. O empresário consegue sempre auferir lucro em seus investimentos e de obter. Cavaleiro e cavalheiro. Todos os cavaleiros que integravam a cavalaria do rei participaram da batalha. Então, cavaleiro, homem que anda a cavalo. Meu marido é um verdadeiro cavalheiro, abre sempre as portas para eu passar. Cavalheiro, com LH, homem educado e cortês. Cumprimento e comprimento. O comprimento do tecido que eu comprei é de 3,50 metros. Aí está indicando o tamanho, a grandeza. Dê os cumprimentos a seu avô. Cumprimento com U, indicando saudação. Delatar e dilatar. Um dos alunos da turma delatou o colega que chutou a porta e partiu o vidro. Aí, delatou, com E, está no sentido de denunciar. Comendo assim tanto, você vai acabar dilatando o seu estômago. Dilatar com I, alargar, estender. Dirigente e diligente. O dirigente da empresa não quis prestar declarações sobre o funcionamento da mesma. Então, dirigente com R, pessoa que dirige, que gere. Minha funcionária é diligente na relação de suas funções. Já o diligente com L é um expedito, é aplicado. Discriminar e discriminar. Ela se sentiu discriminada por não poder entrar naquele clube. Discriminar com I é diferenciar, segregar. Em muitos países se discute sobre discriminar o uso de algumas drogas. Discriminar com E é descriminalizar, inocentar. Estofar e estufar. Meu pai mandou estofar a velha poltrona da sala. Estofar com O por estofo. Vou estufar esta carne com ervilhas e cenouras. Estufar com U é refogar. Pluvial e fluvial. É muito alto o índice de precipitação numa floresta pluvial. Pluvial com P, relativo à chuva. Muitos utilizam diariamente transportes fluviais. Fluviais com F, relativo ao rio. Imergir e emergir. Vamos tentar impedir esse carro de imergir ainda mais para dentro do lago. Então, imergir com I é mergulhar. Os mergulhadores irão emergir após uma hora de exploração do fundo do mar. Emergir com E é vir à tona. Imigrar e emigrar. A família real portuguesa imigrou para o Brasil, entrada no novo país. A família real portuguesa emigrou com E de Portugal, saída de seu país. Eminente e iminente. Temos que evacuar esse prédio que está em risco de perigo iminente. Iminente com I, imediato. O Cristo Redentor aparece eminente no céu do Rio de Janeiro. Eminente com E, alto, superior. Infligir e infringir.
o juiz infligirá uma multa altíssima a todos os condutores embriagados. Esse infligir com L está no sentido de aplicar. Ela infringiu as leis de trânsito com uma condução muito agressiva. Aí, infringir com R é transgredir, retificar e ratificar. É preciso retificar este documento mal redigido. Retificar com E, corrigir. Ratifico tudo aquilo que já disse sobre o assunto. Ratifico com A é confirmar. Tráfego e tráfico. Há engarrafamento devido ao intenso tráfego. Com GO é trânsito. Todos os dias ouvimos notícias sobre o tráfico, CO, de drogas. Então, tráfico, comércio clandestino.